Oi, pessoal. Bom, preparei esse materialzinho para a gente falar um pouco sobre o conceito de calor, um pouco da sua história e quais são as unidades de medida que nós utilizamos para quantificar essa grandeza, né? Antes da interrupção das aulas presenciais, nós estávamos conversando sobre o conceito de temperatura e sobre as escalas utilizadas para medir, né? Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então agora nós vamos falar sobre essa outra grandeza física, que é o calor e que está relacionada com temperatura. Vamos começar falando um pouquinho da história do conceito de calor. Esse conceito da física ele já foi entendido, né? O calor ele já foi imaginado como um tipo de substância presente em todos os corpos, e essa substância seria invisível, né? Fluida, ela poderia escoar, né? E sem massa. Essas seriam as três características. E ela recebia um nome. O nome do calor era calórico. Então, o calórico era como se fosse uma substância. O físico e químico francês Lavoisier, ele era um dos adeptos dessa teoria do calórico, né? Mas essa teoria ela trazia muitos questionamentos, né? E o principal questionamento feito a essa teoria do calórico como uma substância foi feita por Benjamin Thompson. Benjamin Thompson era um físico e engenheiro anglo-americano e durante um certo período do seu trabalho ele estava responsável pela construção de canhões, e ele observou durante a produção que as brocas que perfuravam o metal, né, o aço do qual esses canhões eram fabricados, essa broca era capaz de produzir uma grande quantidade de calor. Ele percebia então que a temperatura da superfície do canhão subia bastante, né? Ou seja, era um indicativo de que muito calor estava sendo produzido, né? O aumento da temperatura indicava isso. E ele se questionou então se não deveria chegar um momento em que, de tanto extrair calor daquela peça, não deveria chegar um momento em que aquela peça deveria esgotar a quantidade de calor acumulada nela. Em algum momento a temperatura deveria parar de subir e aquela peça deveria parar de emanar calor. Mas isso não acontecia na prática. E então Benjamin Thompson começou a se perguntar se de fato o calor poderia ser uma substância. Porque pela experiência, né, que ele estava tendo na perfuração de canhões, se o calórico existisse, e, né, como um tipo de substância, seria um tipo de substância que deveria existir nos corpos numa quantidade interminável, uma quantidade infinita. Não acabaria nunca. Né? Porque enquanto houvesse movimento da broca, né, ou seja, o atrito da broca com a chapa do canhão, a quantidade de calor que sairia dali, né, era interminável.
Então ele começou a questionar, né, esse conceito de calórico, de calor como uma substância. Então ele contribuiu então para uma primeira compreensão de que o calor pode ser obtido a partir do trabalho mecânico, né? Então a broca, enquanto gira, né, ou seja, enquanto ela está se movimentando, ela está produzindo um trabalho mecânico, né, e o atrito dessa broca com a chapa metálica produz calor. Por isso que, enquanto houver esse atrito, é possível perceber o calor sendo emanado daquelas peças. Hoje nós temos uma teoria melhor para falar de calor. Hoje a gente pode, hoje a gente fala de calor, né, considerando a seguinte experiência, né, do que a gente pode observar no cotidiano. Se você coloca as suas mãos em volta de uma xícara com um café, por exemplo, a uns 60, 70 graus Celsius, você vai perceber que a sua mão ela vai receber calor dessa xícara de café. Agora, se você coloca as suas mãos em torno de um copo com água gelada, né, uma temperatura ali em torno de 5, 6 graus Celsius, você vai perceber que é a sua mão que vai perder calor para o copo de água gelada. Então, a gente entende calor hoje como um fluxo de energia, né, que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, essa associação de calor com movimento, né, a gente pode ilustrar com uma animação que eu vou mostrar para vocês agora. E essa animação está ilustrando o seguinte. Nós estamos vendo aqui um modelo, né, não é a realidade, mas a gente pode considerar aqui cada esferinha dessa como sendo um átomo de uma rede cristalina, né, cúbica simples, né? Imagine então que nós estejamos vendo uma fração minúscula de uma barra de ferro, né? E cada esferinha no vértice desse cubo, né, cada esferinha dessa aqui, num vértice de um cubo menor, que compõe esse maior, cada esferinha dessa é um átomo, né? Se eu aproximo uma fonte de calor a essa estrutura cristalina, vamos observar uma mudança na vibração dessas partículas, né? Então eu vou aproximar essa fonte de calor aqui, e aí a gente consegue perceber que os átomos mais próximos da fonte de calor começam a vibrar de uma maneira mais intensa, né? E que como esses átomos estão presos uns aos outros nessa rede cristalina, a gente consegue perceber que a movimentação desses átomos mais próximos da fonte de calor começa a provocar uma perturbação nos átomos vizinhos. E essa perturbação ela se propaga ao longo de todo o material. Então, o que nós estamos vendo é o calor, uma ilustração do calor como uma forma de energia se propagando no meio material.
Bom, se calor é então compreendido como uma forma de energia associada ao movimento, né, e que se propaga dos corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura, e que pode ainda ser obtida a partir do trabalho mecânico, precisamos agora falar de como pode acontecer, de como ocorre essa conversão. Se calor é entendido como uma forma de energia que pode ser obtida a partir de trabalho mecânico, então devemos ser capazes de converter uma coisa na outra e quantificar essas grandezas, né, mecânica e térmica. O primeiro a fazer isso foi um físico inglês chamado Joule, e ele fez um seguinte experimento que eu vou mostrar numa ilustração para vocês. Então, no que consistia o experimento do Joule? Ele fez o seguinte, ele utilizou um tanque, um reservatório, onde ele colocou dentro uma certa quantidade de água, e dentro desse reservatório existia um conjunto de pás ligadas a um eixo, né? E quando essas pás giravam, o atrito das pás com a água fazia a temperatura da água subir. Da mesma forma como a gente viu, discutiu agora há pouco, que o atrito da broca com as chapas de aço produziam calor, o atrito das pás com a água no reservatório também produz calor. E essa produção de calor, ela fica evidenciada, né, ela pode ser monitorada quando a gente verifica a variação da temperatura com a ajuda desse termômetro, que também faz parte desse aparato experimental. Então a ideia é fazer com que a temperatura da água suba à medida que as pás vão girando, né? Ligado a esse eixo ainda do experimento do Joule, nós podemos ver na ilustração que uma corda, né, ela faz com que esse eixo gire, né, quando ela puxada, ela é tensionada por uma massinha aqui, esse objeto cilíndrico aqui de massa M, né, quando ele é largado de uma determinada altura h, ele é atraído para baixo, né, por força da aceleração da gravidade da Terra, e à medida que esse corpo desce, o barbante tensionado ele faz o eixo girar. Então a ideia do Joule é medir a quantidade de energia mecânica, a gente já vai falar com um pouco mais de detalhes. Então ele quis medir a quantidade de energia mecânica acumulada nessa massa, nesse objeto suspenso, para saber o quanto dessa energia era convertida para produzir calor e aumentar a temperatura da água dentro desse tanque, desse reservatório. Então nós vamos reproduzir aqui alguns cálculos de maneira muito mais simplificada, para ser mais didático, que o Joule pode ter feito para determinar essa conversão entre uma quantidade de calor, né, que é energia térmica, e o seu equivalente em energia mecânica. Então, para começar, vamos considerar então os seguintes valores, né? Vamos considerar que esse objeto, né, que vai entrar em queda, ele tem uma massa ali de 100 quilogramas. Tá?
e ele vai ser largado de uma altura aproximada ali de 4,27 metros. Tudo bem? Onde nós sabemos que a aceleração da gravidade da Terra, um pouco embaixo, é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, com esses dados, o Joule já tinha condições de calcular a energia potencial gravitacional acumulada nesse objeto suspenso. A gente consegue calcular essa energia, então, potencial gravitacional, lembrando que a sua equação, é dada por U, o símbolo da energia potencial gravitacional, igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura em que o objeto se encontra. Então a gente vai multiplicar, aquela massa de 100 kg do objeto suspenso pela aceleração da gravidade, que aqui na Terra é igual a aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes ainda aquela altura de 4,27 metros. Ok. Então, se você multiplicar esses três valores, você vai obter ali um valor de energia aproximadamente igual a 4.184 joules. Joule, lembrando, é uma unidade de medida da mecânica. Da onde ele vem? A gente tem que lembrar que quando a gente multiplica quilograma por metro por segundo ao quadrado, nós obtemos Newton. Lembram da famosa equação? Força igual a massa vezes aceleração, massa em quilograma, aceleração em metros por segundo ao quadrado, nos fornece Newton. E quando multiplicamos Newton por metro, Newton vezes metro, o resultado é Joule. Tá? Por isso que a resposta que nós obtivemos é dada em joules. Então, 4.184 joules é a quantidade de energia acumulada no nosso objeto de 100 kg de massa, quando ele se encontra suspenso a uma altura de 4,27 metros de uma determinada referência. O desafio do Joule agora é determinar quanta caloria, quanta energia térmica é produzida dentro do reservatório com água a partir desses 4.184 joules de energia potencial gravitacional que está acumulada no bloco suspenso. Então, quanto essa quantidade de energia mecânica é capaz de produzir ou é capaz de ser convertida em calor, dentro desse reservatório.
Nas condições que a gente descreveu o experimento até aqui, né, já tendo feito o cálculo anteriormente, se o Joule utilizou uma quantidade de água com uma massa de 1 kg, né, aqui dentro do reservatório, né, ele tem que ter obtido, para uma variação aqui no termômetro, né, para uma variação lida no termômetro de 1 grau Celsius, 1 grau Celsius, ou seja, supondo que à medida que esse objeto comece a descer por ação da gravidade e as pás comecem a girar, né, produzindo calor dentro do reservatório, fazendo com que a temperatura da água aumente, por exemplo, de 15 para 16 graus, por isso a variação de 1 grau Celsius. Né? Então, nessas condições aqui, a quantidade de calor produzida dentro do reservatório tinha que ser algo em torno, né? A letra Q, então, vai ser utilizada para representar calor, a grandeza física calor. Então, a quantidade de calor produzida, né, que pôde ser observada nessas condições aqui do experimento, ela tinha que ser igual a 1000 calorias. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre essa unidade de medida, né, caloria. Então, o que ele obteve? Largando um objeto de 100 kg, de uma altura de 4,27 metros, né, onde ele tinha, então, nessa posição, esse objeto tinha acumulado nele 4.184 joules de energia potencial gravitacional. E aí a gente lembra que quando esse objeto é largado, então ele começa a descer, ou seja, a sua energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética, de movimento, de queda, e esse movimento de queda faz com que esse barbante, né, faça o eixo girar, e as pás, em atrito com a água, produzem calor, e esse calor se reflete numa mudança de temperatura da água dentro do reservatório. Então, nessas condições, né, o objeto a essa altura, o objeto com essa massa, quando ele está em queda por ação da gravidade, ele faz esse 1 kg de água sofrer uma variação de 1 grau Celsius nessas condições. O que significa para o Joule, na época, uma quantidade de calor convertida igual a 1000 calorias, ou seja, 4.184 joules de energia mecânica são convertidos em 1000 calorias, ou seja, energia térmica, né, calor. Então, uma quantidade de energia mecânica convertida em calor. Se você fizer uma regrinha de 3, né, se você fizer uma regrinha de 3, deixando de um lado energia potencial gravitacional, que é a energia mecânica, e do outro lado você representar aqui energia térmica, né, que é em forma de calor, aí por esse experimento nós vimos que 4.184 joules, né, não vou repetir a unidade de medida, aqui medido em joule, aqui medido em calorias. 4.184 joules equivalem a 1000 calorias. Então, uma única caloria, né, podemos fazer a regrinha de 3 aqui, para determinar quanto uma única caloria equivale em energia mecânica, né, em joules. Então, se você montar a regrinha de proporção aqui, você vai ter 4.184 sobre x é igual a 1000
às vezes a velocidade da escrita aqui não é a mesma com que a gente vai falando. Então temos a regrinha de proporção, então aí multiplicamos, né? 1000 por x e 1 por 4180. Vamos ter 1000x igual a 4184. Finalmente, então, uma caloria, né, que vai nos dar aqui o valor de x, é esse 4.184 dividido pelo 1000 que eu vou passar para o outro lado, né? E finalmente, então, eu posso escrever, então, x igual a 4,184 joules. Então, esse é um valor aproximado. O valor atualmente aceito para a caloria é o seguinte: uma caloria, que é a energia térmica, é igual a 4,186 joules. Né? Então, esse é o fator de conversão quando a gente deseja transformar uma certa quantidade de energia térmica, dada em calorias, em energia mecânica, dada em joules. Né? E para finalizar, vamos só falar rapidamente o que significa uma caloria de calor. Uma caloria, vamos deixar registrado aqui, uma caloria sumiu o ponteiro da caneta, apareceu. Deixar aqui, uma caloria, por definição, tá? Por definição, é a quantidade de calor necessária para quê? Para fazer com que 1 grama de água tenha sua temperatura variada em 1 grau Celsius. Tá? Essa é a definição de caloria. Então, se você fornecer uma caloria para 1 grama de água, esse 1 grama de água vai ter a sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Se você retira uma caloria, esse 1 grama de água vai ter a sua temperatura reduzida em 1 grau Celsius.